Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos e amigos, diletos ouvintes, sobre o exercício da verdadeira integridade. E eu vou tomar como exemplo o profeta Daniel, jovem, adolescente, na Babilônia, na Caldeia. Nabopolassar, Nabucodonosor eram os imperadores da sua época. Mas o que tornou este jovem que se destacou dos demais jovens judeus? Israel estava cativo na Babilônia e ficou cerca de 70 anos na Babilônia. E a Caldeia tinha costume de, quando eles ganhavam e venciam outras nações e levavam para a Babilônia, para a Caldeia, a nata da sociedade, os que eram influentes. E Daniel e seus amigos foram para a Babilônia. E integridade, o que é isto? No sentido bíblico, integridade é estar completo ou ser completo, sólido, íntegro, intacto, ileso, incólume, perfeito. E Daniel, meus amigos, diletos ouvintes, era um exemplo de fidelidade, de integridade de vida cristã. Quem é íntegro se destaca dos demais. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, governadores, sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre o todo o reino. Daniel 6, verso 3. Daniel, o jovem profeta Daniel, se destacou, se distinguiu dos outros por causa da sua fidelidade, retidão e integridade de vida, amor e obediência a Deus. Se você deseja tal atitude e distinção, seja íntegro, seja santo, seja honesto, seja justo diante de uma sociedade desonesta e injusta. Se você quer um sucesso na vida, meu amigo, você deseja crescer e prosperar, não há outra solução, não há uma fórmula mágica ou fácil. Você tem que ser dizimista, ofertante da casa de Deus, e você tem que ser íntegro, reto, honesto diante do Senhor. O caminho de Deus, o sucesso segundo Deus, é a porta da integridade. Somente aqueles que são íntegros serão honrados pelo Senhor. Quem é íntegro sofre perseguição, calúnia, injúria, defamação. Os colegas do trabalho de Daniel buscavam oportunidade para pegá-lo, fazendo alguma coisa errada, com o objetivo de denunciá-lo ao rei. Então os presidentes, os sátrapas, os magistrados, os governadores procuravam ocasião para acusar Daniel a seu respeito. Daniel 6, 4. Mas ele foi um jovem íntegro. O segredo espiritual da integridade de Daniel era a sua vida com Deus, sua intimidade com Deus, sua vida de oração. Ora, o texto lá em Daniel fala que ele orava pelo menos 3 vezes por dia. Ele orava, ele buscava a Deus. Provavelmente a sua vida de oração era acompanhada com reflexão na palavra. Daniel tinha uma vida íntima, de intimidade com o Senhor, diária, intensa,
Esse era o seu grande segredo espiritual. Ser íntegro, apesar das injustiças. Ser justo, apesar de um mundo, de uma sociedade injusta. Sabemos que integridade é algo contrário à natureza humana. Nós somos corruptos, falhos, imperfeitos, corruptos de coração. Jesus dá um diagnóstico, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, a mentira, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o ódio, a lascívia, inveja, blasfêmia, soberba. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, o coração do homem. Como podemos vencer a corrupção e manter a nossa vida de integridade com Deus? Integridade, ela é resultante de atitudes, de escolhas. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias, com os manjares do rei, que para ele era imundícia e pecar contra Deus. Integridade é uma escolha e uma opção de vida e de conduta. Podemos nos envolver ou não. Daniel resolveu firmemente não se corromper, não se envolver com as coisas deste mundo. Este mundo não pode oferecer nada de mundo, nada de bom, nada de extraordinário, nada que eleva a minha alma, nada que promove a reconstrução do ser humano, nada de bom para o jovem, para o adulto, para a mulher, para a criança crente, cristã. E Daniel resolveu não se contaminar com o pecado, com a imundícia do rei. Integridade também é um resultado da misericórdia de Deus. Daniel foi taxativo, Daniel foi bravo, resoluto. Nada, contudo, adiantaria se não for a misericórdia de Deus. No texto de Daniel 1:9, nós lemos: Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. É por isso que o apóstolo Paulo exorta que nós não devemos confiar na nossa capacidade espiritual. Aquele que pensa estar em pé, olhe, cuidado, não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Nós não estamos isentos de pecar. Nós não somos imunes de pecar. A nossa imunidade com relação ao pecado, a este mundo, às coisas deste mundo que contrariam a vontade e o desejo de Deus para as nossas vidas, é através da sua palavra, através da nossa integridade de vida cristã, e é através da nossa obediência exclusiva a Ele, que é todo-poderoso. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Somente Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, de tropeços. E o que é o sucesso segundo Deus? Não é ter dinheiro, não é ter bens, não é ter carro importado, não é ter um emprego suntuoso, pomposo, vultuoso e gordo salário. Não, não é só isso. É ter uma vida justa, limpa, santa e reta, íntegra diante do Senhor. Qual é a definição de sucesso?
Se você quiser alcançar o êxito pessoal, terá de saber primeiro o que deseja obter. Concordo com Charles Stanley, que diz no seu livro, no seu opúsculo ou livro, ter sucesso segundo Deus é, dia após dia, ser como Deus quer que sejamos e alcançar as metas que estabelecemos sobre a orientação dele, do Senhor. Sucesso começa com o ser e não como o fazer ou ter. Daniel, a sua história de vida, do grande profeta Daniel, revela-nos por meio de sua vida o poder do sucesso, da integridade, retidão, justiça e santidade segundo Deus. Integridade. Deus controla a história da nossa vida. Por causa da integridade, da fidelidade e santidade de Daniel e seus amigos, eles foram parar lá na Babilônia, presos, cativos. Mas Deus honrou a fé de Daniel e seus 4 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus controla a história e a governa, a história das nossas vidas. Por isso, fique certo que Ele protege os íntegros, os retos de coração, os quebrantados e puros de coração, e pune ou disciplina os corruptos, os arrogantes, os orgulhosos. Por meio de Daniel e da sua integridade, Deus exaltou e promoveu a história da sua vida. Promoveu a sua glória. Deus também fez e faz com que os seus servos íntegros e retos sejam prósperos e abençoados. Daniel, pois, prosperou no seu reinado, de Dario, o Dário, o Medo, e de Ciro, o Persa. Precisamos proclamar o poder e vivenciar a integridade nas nossas vidas. Ser íntegro, reto, probo, do hebraico yosher, nada mais é do que uma nossa obrigação de sermos santos ou procurar a santidade em Deus. Ou como disse o criador da igreja metodista wesleyana, John Wesley, avivalista do século XVII, cada dia nós temos que arrancar da nossa vida uma erva daninha chamada pecado, chamada orgulho, chamada arrogância ou jactância, para que plantemos no solo fértil e fecundo do nosso coração a planta chamada santidade. É a santidade de vida, a integridade cristã é o nosso alvo, é o nosso objetivo para irmos morar com Deus nos páramos celestiais, ou seja, no céu, junto ao lado de Deus. Então sejamos mais íntegros, mais honestos. Honesto ou honestidade, segundo os padrões bíblicos, é falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do diabo, do maligno. Falar a mentira. O diabo é o pai da mentira. O crente tem sempre que falar a verdade, doa quem doer.
A nossa vida tem que se coadunar com o nosso discurso. Não podemos falar uma coisa na igreja, ou ser uma coisa na igreja, ou nosso meio social, na religião, se no nosso dia a dia nós somos outra coisa. Nós temos que vivenciar, encarnar a justiça, a integridade, a santidade, a retidão, a fidelidade a Deus. Que Deus para tanto nos abençoe e que sejamos íntegros, honestos, santos, justos e retos diante do Senhor para acharmos graça diante dos olhos dele. Que Deus nos abençoe. Amém.